Ok, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina de desenvolvimento de projetos. Faz um tempinho que a gente não fala assim ao vivo, né? A gente foi passando atividades para vocês e tudo mais, e ficamos aí umas 2 ou 3 aulas conversando mais especificamente com cada grupo, para a gente poder finalizar a parte de planejamento de vocês. Então, todos os grupos finalizaram o planejamento já. Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los aí pelo que vocês fizeram até agora. Por enquanto está muito bom, né? A expectativa é que vocês consigam trabalhar com artigos aí com bastante qualidade, né? Baseado no que vocês já me apresentaram, tenho certeza que os artigos terão bastante qualidade. E hoje, né, a partir de hoje, a gente começa uma nova fase do nosso projeto, tá? Do que o nosso projeto, só lembrando o que é o nosso projeto: desenvolver, escrever um artigo científico. Só lembrando, né, um pouquinho do que a gente já fez. A gente começou lá na fase de iniciação, em que vocês desenvolveram lá o nosso queridíssimo TAP, né? O que vocês tinham que colocar no TAP mesmo? Definir primeiro o tema do trabalho, lógico, né? Depois, os componentes, os integrantes, né, do grupo. Todo grupo tem um líder, né? Então, essa semana até eu precisei conversar em específico com alguns líderes, né? Sempre que eu precisar tratar de alguma coisa com relação ao trabalho do grupo, ao desenvolvimento do trabalho, ao andamento do trabalho, eu sempre vou procurar o líder da equipe, então essa pessoa é responsável por isso. Vocês definiram então o líder da equipe e o restante dos integrantes e elaboraram a justificativa e os objetivos de vocês. Depois, baseado na justificativa e nos objetivos, vocês elaboraram o planejamento, né? Então, no planejamento, vocês definiram aquilo que vocês colocariam em cada capítulo. Então, eu pedi para que, para cada objetivo específico, vocês desenvolvessem um capítulo, né? Então, a gente planejou como a gente iria construir o nosso artigo, quais seriam os prováveis capítulos do nosso artigo científico, e principalmente eu pedi para vocês colocarem 2 referências, né, que são os escritos aí, o material, os livros, os artigos, as reportagens nas quais vocês vão se basear para escrever cada um dos capítulos. Então, basicamente, o que vocês o que vocês têm é algo parecido com isso que eu vou projetar para vocês aqui agora, né? Vocês têm um formulário de abertura de projeto, vocês têm o tema, têm os integrantes, tem uma justificativa, tem os objetivos e tem o planejamento, beleza? Isso aqui, pessoal, é primordial, né, para o que a gente vai começar a fazer a partir de hoje, para a execução que a gente vai ter em relação ao nosso projeto, beleza? Então, é baseado, tudo isso que a gente fez agora não foi à toa, né? É baseado nessas informações que a gente vai começar hoje a fase de execução. Então, passamos já pela iniciação, passamos já pelo planejamento, a gente já iniciou o nosso projeto, a gente já planejou o nosso projeto e agora a gente vai executar. Só que, como eu disse, a gente não vai executar baseado no nada. Vocês vão executar baseado no que vocês planejaram, no que vocês me entregaram lá juntamente com a TAP. Beleza? Então, nesse momento a gente entra na fase de execução do trabalho, né, do projeto de vocês.
Aqui lembrar desse mapa mental, né? Também para a gente se situar. A gente já fez a iniciação do trabalho, né? Do nosso projeto. A gente já fez o planejamento, né? No planejamento, é lógico, né, pessoal, que dependendo do tipo de projeto que a gente for fazer, o planejamento ele pode ser mais longo, pode ser mais curto, ele pode envolver uma série de outros componentes ou menos componentes. Então, o que, que a gente planejou aqui? O escopo, basicamente, do trabalho, porque a gente está fazendo apenas um artigo científico, né? Mas vamos lembrar também que, dependendo do projeto que eu for fazer, eu tenho que planejar quanto tempo vai demorar, quais são os custos, quais são os possíveis riscos, planejar o gerenciamento de qualidade, como que eu vou controlar isso, planejar o gerenciamento de recursos humanos. Isso vocês fizeram aí, né, no início, né, quantas pessoas estariam no grupo, quem seria o líder do grupo e assim por diante. Planejar o gerenciamento de aquisições, quando envolve adquirir alguma coisa, planejar o gerenciamento dos stakeholders, que são as partes interessadas. E aí, em cada um desses itens aqui, a gente pode desmembrar para uma série de outras coisas que a gente precisa planejar. Então, projetos mais amplos, projetos que envolvem custos, etc., a gente vai ampliar e vai ter uma série de itens a mais para elaborar dentro do contexto de planejamento, né? Como o nosso projeto é escrever um artigo científico, então a gente parou aqui principalmente no escopo e no planejamento dos recursos humanos, né? Então a gente projetou agora quais são os nossos prováveis capítulos, como que vai se configurar ali o nosso trabalho e provavelmente aí vocês já devem ter se organizado, né, para saber quem que vai ficar responsável por elaborar cada uma das partes do projeto, né? Então, o capítulo 1 vai ser uma pessoa, o capítulo 2 vai ser outra pessoa, o capítulo 3 vai ser outra pessoa, a introdução vai ser outra pessoa. A gente optou por fazer essa divisão aí para que vocês possam se organizar de maneira mais efetiva, tendo em vista, né, pessoal, o contexto da pandemia que impede a gente de trabalhar juntos, né? A gente não pode ter aulas presenciais lá no Senai, a gente não está podendo é, é, se reunir, enfim, é um pouquinho mais problemático nesse sentido. O ideal seria que vocês construíssem todo o artigo, todo o projeto juntos. Contudo, né, pessoal, pensando aí em todo esse contexto de pandemia, não tem como a gente fazer isso, então a gente vai planejando. Isso também é um fato importante também do planejamento, né? A gente tem que planejar o que fazer dentro das nossas possibilidades, né? A gente não pode planejar uma coisa que a gente não pode cumprir. Então, a nossa organização está baseada sempre naquilo que a gente tem de possibilidade hoje, e as nossas possibilidades elas estão limitadas pelo contexto aí dessa pandemia. Tranquilo, pessoal? Então, lembrar que a gente terminou a fase de planejamento, só quis retomar essa questão aí para não parecer que um projeto é só elaborar capítulos, né? Eu gosto de deixar sempre isso muito claro, que o nosso projeto, o planejamento do nosso projeto foi a elaboração dos capítulos e foi o estabelecimento ali da, da nossa dos nossos prováveis, ali, das nossas referências, porque a gente está tratando de um artigo científico. Se eu for fazer outros tipos de projeto, se vocês estivessem fazendo aqueles projetos práticos lá que a gente costuma fazer no Senai, a gente estaria falando aqui de definir material, o que, que eu vou usar, quanto que vai custar, qual que é o tempo que eu vou durar para fazer, e assim por diante. Então, lembrem-se que cada tipo de projeto ele envolve uma quantidade maior ou menor de itens dentro do planejamento. Muito bem, então, só para. Eu falei lá no primeiro dia de aula, né, para vocês não se assustarem com esse mapa mental aqui. Então, agora, né, que a gente vai desenvolvendo o trabalho, o mapa mental ele vai ficando um pouquinho mais claro, né? Então, só para
finalizar aqui, a gente está terminando, já fez a iniciação, já fez o planejamento, e agora a gente vai entrar nesse outro bracinho aqui, que é a fase de execução. Então, agora, o que a gente vai tratar aqui? A gente vai começar a elaboração dos nossos capítulos, né, do nosso artigo científico. Então, a gente vai orientar e gerenciar o trabalho do projeto, vai mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe, conduzir as aquisições. No nosso caso, a gente não vai comprar nada, então não vai ter isso aqui. Gerenciar o engajamento das partes interessadas, realizar a garantia da qualidade e gerenciar as comunicações, beleza? Então, pessoal, nesse momento, a gente vai começar, a partir de hoje, vocês vão começar a executar o artigo de vocês. O que, então, a fase de execução vai ter de efeito prático para nós, né? Vai ser basicamente a elaboração dos capítulos. Então, vamos lembrar que eu pedi para vocês elaborarem lá no planejamento. Oi? Professora Fernanda, você falou alguma coisa? Não entendi. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Acho que provavelmente ela deve ter aberto o microfone sem querer, então. Achei que ela ia perguntar alguma questão. Beleza, qualquer coisa, se tiver algum problema com o áudio aí, me avisem, por favor, porque a gente vai embala aqui, né, fala e começa a ficar embalado aqui o que a gente está falando, então às vezes acaba não percebendo que tem algum problema, tá? Então, oi, a Fernanda, tá conseguindo ouvir melhor agora, Fernanda? Será que não é um problema aí no seu equipamento? Porque o resto do pessoal tá me ouvindo bem. Quer tentar sair e entrar de novo na reunião? Eu espero daí, para você poder sinalizar para o Alexander. Professora Fernanda, tá me ouvindo? Sim, agora estou ouvindo, professor. Antes estava cortando bastante. Não entendi nenhuma parte, no caso, que você começou a explicar ali da execução. Ah, tá, beleza, eu retomo, sem problema. Bom, então, retomando, pessoal, o que vocês vão fazer aqui na parte de execução, tá? Vocês vão elaborar os capítulos do artigo. Então, só para lembrar, né? Vocês têm o formulário de abertura de projeto, tá certo? E vocês elaboraram o planejamento. Então, no planejamento de vocês previram, né, planejaram quais seriam os prováveis capítulos. Então, eu pedi para vocês colocarem lá um título provável para o capítulo e colocarem duas referências, beleza? Agora, vocês vão começar a escrever esse capítulo, beleza? O que eu tenho que pensar quando eu for escrever esse capítulo? Que ele precisa atender ao objetivo. Então, se eu coloquei lá que o objetivo é identificar os gases emitidos pelo motor diesel, esse capítulo ele tem que falar, identificar, indicar quais são os gases emitidos pelo motor diesel, ok? Então, a elaboração do capítulo, que faz parte da fase de execução,
ela vai ser pautada no planejamento que a gente fez, beleza? Não quero que vocês cheguem agora com um capítulo que não tem nada a ver com aquilo que vocês trabalharam dentro do planejamento, né? Lembrem-se que o artigo, o projeto, ele é uma construção. A gente começou pela abertura, foi para o planejamento e agora vai para a fase de execução. Então, a fase de execução, ela tem que respeitar o que a gente planejou. Professor, isso significa que eu não posso mudar alguma coisa? Não, não quer dizer que você não possa mudar. De repente, você começou a escrever um capítulo lá sobre o CONAMA e viu dentro dos assuntos que você pesquisou que tem que falar um pouquinho sobre o Programa Europeu de Emissão de Poluentes. Posso inserir isso, mesmo que não tivesse previsto? Claro que pode, isso vai enriquecer o artigo de vocês. Então, não tem problema vocês usarem outras referências, não tem problema mudar o título do capítulo, não tem problema inserir uma quantidade de assuntos maiores, só que vocês também não podem fugir do tema que vocês se proporam a elaborar. Então, a partir de agora, quando eu for avaliar os capítulos de vocês, vocês vão me mandar o trabalho periodicamente, a gente já vai conversar sobre isso, a gente vai fazer reuniões periódicas para saber como que está o andamento do projeto. Eu vou comparar sempre com aquilo que vocês planejaram. Então, eu tenho o termo de abertura de projeto de todas as equipes, eu tenho o planejamento de todas as equipes, e eu vou analisar se aquilo que vocês estão escrevendo está compatível com aquilo que vocês planejaram, beleza? Então, tem uma abertura para a gente poder modificar algumas questões, principalmente no sentido de enriquecer o artigo, de tornar ele mais rico em termos de informações, mas a gente tem que tomar cuidado também para não fugir do assunto que a gente quer tratar e que a gente planejou aqui no nosso planejamento e nosso termo de abertura de projeto. Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa questão? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Muito bem, então eu vou entender que o silêncio significa que vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta para fazer. Beleza, pessoal. Então, agora eu vou passar para vocês um videozinho aí que fala sobre metodologia da pesquisa científica, tá? Então, é um vídeo mais ou menos de uns 8 minutos. Eu vou passar para vocês agora e depois eu mando o vídeo também lá no WhatsApp para vocês terem acesso caso vocês necessitem ver depois. Então, peço que prestem atenção aí e depois a gente comenta o vídeo. Olá, bem-vindo à videoaula de Metodologia Científica. Agora estudaremos os principais conceitos e métodos ligados à pesquisa científica. Vamos lá! A capacidade de transmitir os conhecimentos às gerações posteriores através da comunicação foi o que promoveu o desenvolvimento humano. O desenvolvimento da linguagem proporcionou a transmissão do saber entre gerações, promovendo assim o desenvolvimento do ser humano através do conhecimento. Agora veremos os principais conceitos ligados à produção do conhecimento. A pesquisa é o processo através do qual a ciência busca as respostas aos problemas apresentados.
Para isso, são utilizados procedimentos sistemáticos através de métodos científicos. Segundo Apolinário, método é a sequência lógica de procedimentos que se deve seguir para alcançar os objetivos. O método científico, por sua vez, trabalha com um conjunto de procedimentos validados por uma comunidade científica que assegura a qualidade e autenticidade do conhecimento gerado. Por fim, a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos que tem por objetivo encontrar as respostas para as indagações do ser humano. A tecnologia é a aplicação prática da ciência, que produz objetos para facilitar a vida do ser humano. Quando uma nação não detém um conhecimento, torna-se dependente daquela que o tem. Por isso, a ciência é essencial para o desenvolvimento social, político, econômico e tecnológico de uma nação. Para produzir um conhecimento, é preciso pensar, se questionar e encontrar soluções. Infelizmente, o direito ao conhecimento nem sempre pertenceu a todos. Em alguns períodos da história, poucas pessoas tinham a oportunidade de ler, por exemplo. A primeira universidade brasileira só surgiu com a vinda do rei João VI para o Brasil, em 1808. Desde então, nossas universidades ainda dependem muito das pesquisas desenvolvidas por outras nações e ainda lutamos por um ideal de universidade. Um lugar onde ocorra o intercâmbio de ideias, a reflexão crítica, criadora, provocativa e a pesquisa como atividade fundamental. Para isso, é necessário que o pesquisador desenvolva uma postura científica, baseada no espírito crítico, no senso da realidade e na humildade. A mera observação não é suficiente para explicar e esclarecer as dúvidas e incertezas do homem. Essa necessidade fez com que desenvolvêssemos métodos e instrumentos de investigação aplicáveis a todas as áreas de conhecimento, porém, cada qual com sua especificidade. Começamos entendendo a diferença entre conhecer e conhecimento. Conhecer é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Conhecimento é quando o sujeito cognoscente se apropria do objeto conhecido. Veremos agora os tipos de conhecimento. O conhecimento empírico é também conhecido como popular. Ele é adquirido pela pessoa por meio da observação e experiência. O conhecimento teológico ou religioso tem como base as doutrinas sagradas reveladas pelo sobrenatural. O conhecimento filosófico tem como base a razão humana. O conhecimento científico é baseado na experimentação. Agora que já vimos os tipos de conhecimentos, vamos conhecer os tipos de pesquisa. Para começar, lembre que uma pesquisa contém 3 elementos essenciais: a definição de um problema, o emprego de um método e a solução. Existem tipos diferentes de pesquisa e suas subdivisões, que são classificadas quanto a natureza, que se subdivide em trabalho científico original e resumo de assunto, aos objetivos, que se subdividem em pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, aos procedimentos, que se subdividem em pesquisa de campo e documental, e ao objeto, que se subdivide em bibliográfica, de laboratório e de campo. Beleza, pessoal. Vou fazer uma pausinha no vídeo aí, só para explicar algumas questões para vocês. Então, primeiro, vocês estão ouvindo bem o som do vídeo aí? Está saindo legal para vocês? Se estiver saindo legal, manda um ok aí no chat, por favor. Beleza, então, o Gabriel disse que sim, o Alisson ok, Murilo também ok, beleza. Então, pessoal, notem que aqui a gente tem já definido o tipo que vai ser a nossa pesquisa, né? Então, primeiro, nós temos lá a natureza da pesquisa, beleza? Então, a gente vai ter aqui 2 possibilidades. Primeiro, trabalho científico original, ou
o resumo do assunto. A gente pode enquadrar primeiro nossa pesquisa dentro do trabalho científico original ou resumo do assunto. Isso falando especificamente da natureza do trabalho. Agora eu pergunto para vocês, para a gente interagir um pouquinho. O que vocês acham, quanto à natureza, como que vocês classificariam o artigo, a pesquisa que a gente está fazendo? Ela é um estudo original, um trabalho científico original, ou ela é um resumo do assunto? O que vocês acham? Podem responder no chat aí ou podem colocar o microfone para funcionar e responder. Não tenham medo de errar, tá? É para a gente discutir mesmo. O Gabriel disse que é resumo do assunto. Professora Fernanda, eu vou pedir só um favor para você. O Alexander colocou no chat aqui, não olhar nada ruim. Se você puder perguntar para ele o que tá ruim, se é o vídeo que tá ruim, qualquer coisa, eu vou mandar depois esse vídeo no grupo do WhatsApp, tá? Esse vídeo ele está interpretado embaixo. Ele pode assistir depois numa tela maior, se for o caso, tá bom? Ou se for alguma outra coisa, por favor, pergunte para ele. Sim, professor, ele falou que não consegue entender Libras ali porque está travando bastante, mas eu já avisei ele que vai ser enviado no WhatsApp. Ah, então tá bom. E daí qualquer coisa tá sinalizadinho ali, tá legendado também, e se ele precisar de alguma coisa é só avisar a gente depois. Mais ninguém, pessoal, quer tentar aí dizer que tipo de trabalho que vai ser o de vocês, se vai ser um trabalho científico, um resumo do assunto, um trabalho científico original, um resumo do assunto? Só o Gabriel vai tentar? Científico original, o Lucas falou. Então temos dois pontos de vista, um dizendo que é um resumo, outro que é um científico original. Bom, como que a gente define o científico original? O científico original, pessoal, envolve a descoberta de uma coisa que ainda é inédita. Tá? Ele é um trabalho original porque ele é também inédito, né? Ele vai trabalhar com alguma coisa que ainda não foi trabalhado. Não é o nosso caso, tá? A gente vai fazer um resumo do assunto. Então, vocês elencaram um tema aí. Por exemplo, tem uma equipe que vai falar sobre o motor Atkinson. Então, vocês não vão desenvolver um motor Atkinson, pesquisar uma coisa nova sobre o motor Atkinson. Vocês vão entender o que a literatura fala sobre esse motor, compreender como esse motor funciona, baseado no que já tem escrito, e elaborar, então, um resumo do assunto, que vai se configurar no artigo de vocês, beleza? Então, em termos de classificação, a primeira classificação aí quanto à natureza do trabalho de vocês é um resumo do assunto. Ele não é original, porque a gente está pesquisando informações que elas já foram pesquisadas por outras pessoas, por outros pesquisadores, por outros cientistas, né? Porque o que vocês vão fazer a partir de agora também não deixa de ser ciência. Ficou claro isso, pessoal? Entenderam? Em relação à natureza da pesquisa de vocês, qual que vai ser? Beleza. Murilo diz que sim. Alguma dúvida sobre isso? Beleza, então qualquer coisa perguntem, tá? O Alisson ali mandou, por enquanto, tranquilo. Então, qualquer dúvida, vocês perguntem aí, por favor. Muito bem, então,
Vamos continuar aqui sobre a classificação dos trabalhos, né? A segunda forma de classificar os trabalhos, então, é em relação aos objetivos. A gente pode classificar ele em três: pesquisa exploratória. Deixa eu voltar um pouquinho. Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. No caso de vocês, vocês acham que vai ser que tipo de classificação quanto a objetivos? É uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa? Responder no chat lá. Ou se quiserem falar no microfone, também podem falar. Não tenham medo de errar. Agora é para a gente pensar mesmo no que a gente está fazendo, tá, pessoal? Murilo falou que é explicativa. Todo mundo concorda com o Murilo? Alguém discorda? Gabriel também colocou explicativa. Mais alguém? Isso mesmo, pessoal. A pesquisa de vocês vai ser uma pesquisa explicativa. Então, vocês vão reunir um conteúdo, vão reunir referências, vão reunir material de um determinado assunto para poder explicar sobre aquele determinado assunto. Então, como todos os artigos vão trabalhar com esse mesmo aspecto, vocês vão fazer uma pesquisa explicativa quanto aos objetivos, tá? Vocês vão explicar, tanto é que os verbos que vocês utilizaram nos objetivos específicos e geral de você é sempre compreender, analisar, investigar, identificar, apontar, né? Todos, né, com o intuito aí de produzir uma explicação sobre aquele tema. Tranquilo? Tá claro isso? Importante vocês entenderem isso, pessoal, porque depois vocês vão precisar explicar isso na introdução, lá no final do trabalho, tá? Lá no finalzinho do trabalho, quando a gente terminar os capítulos, a gente vai começar a elaborar a introdução, e daí na introdução a gente vai ter que explicar que ela é uma pesquisa que tem como natureza ser um resumo do assunto, que os objetivos dela são, né, convergem para uma pesquisa explicativa e assim por diante. Então, tudo isso vocês vão reunir as informações lá quando for ser elaborada a introdução, lá no finalzinho do artigo, para poder colocar na introdução, aqui, para poder explicar para o leitor que tipo de pesquisa vocês fizeram que culminou com o artigo de vocês. Muito bem, então, se tiverem dúvidas, perguntem. Vamos continuar aqui com o vídeo. Bom, agora quanto aos procedimentos, né? Quanto aos procedimentos, nós temos dois tipos de procedimentos. Eles podem ser uma pesquisa de campo ou pode ser uma pesquisa documental. Essa é fácil de responder, né? De classificar. Vocês acham que a pesquisa de vocês é uma pesquisa documental ou uma pesquisa de campo? O que vocês acham? Podem responder no chat aí. Gabriel falou que é uma pesquisa documental, o Alisson também. Alguém discorda deles? Alguém acha que é uma pesquisa de campo? O que seria uma pesquisa de campo, né, pessoal? Uma pesquisa de campo é aquela, como o próprio nome já diz, que a gente vai para o campo
para poder realizar a investigação. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer saber lá o nível de emissão de NOx usando, de um motor diesel usando o diesel S10 e o diesel S500. A gente quer medir esse nível de emissão, né? Então, o que eu teria que fazer? Funcionar o motor com diesel S10, funcionar o motor com diesel S500 e medir as duas situações para descobrir qual dos dois emitiria um nível de NOx mais baixo. Então, nesse caso, eu preciso ir a campo para responder os meus problemas de pesquisa. Eu preciso ir a campo para atender os meus objetivos, tanto geral quanto específico. Isso é uma pesquisa de campo. No nosso caso, a gente não vai para o campo para responder, a gente vai procurar na literatura que já está escrita. Então, a gente vai procurar nas pesquisas que já foram feitas, nos livros, nos artigos, nas reportagens que já estão construídas, para poder resolver, para poder responder os nossos objetivos nosso objetivo geral, desculpe, os nossos objetivos específicos, beleza? Então, por isso, como a gente vai trabalhar com documentação, com livros, etc., é que a nossa pesquisa se configura como documental. E aí, em relação ao objeto, né? Ele pode ter um caráter bibliográfico, de laboratório ou de campo. No nosso caso aí, no artigo que a gente vai escrever, qual que é o caráter do nosso objeto? Ele é um objeto bibliográfico, de laboratório ou de campo? O que vocês acham? Essa é fácil de responder também, hein? Bibliográfico. Murilo respondeu bibliográfico. Gabriel também. Alguém discorda? Bom, respondendo já, né? Porque essa tá tranquilo de responder. Então, a natureza do trabalho de ser documental, ela vai envolver também um caráter do objeto ser bibliográfico, né, pessoal? Como a gente não vai no campo nem para o laboratório fazer pesquisa, a gente vai ficar procurando aí nos livros, nas referências escritas, nos artigos, nas reportagens e etc. Ele vai ter um caráter bibliográfico, então. Então, certinho, tá? O objeto ele tem caráter bibliográfico. E aí a gente tem também, com relação ao método, duas preposições aqui. Ela pode ser de caráter quantitativo ou pode ser de caráter qualitativo. O que vocês acham? Que a nossa é quantitativa, a nossa pesquisa, ou ela é qualitativa? Podem responder no chat aí. Ninguém quer dar um chute aí?
Pessoal, quanto ao método, ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. Como vocês se propõem a explicar uma coisa, então vocês estão colocando as interpretações individuais e subjetivas de vocês. Vocês vão ler um material, um determinado material, e a partir dessa leitura, né, da interpretação que vocês vão fazer desse material, vocês vão expor as informações ali que vocês julgam pertinente. Então, vocês vão colocar a interpretação individual e subjetiva de vocês. Contudo, pessoal, não significa que vocês não possam elaborar análises estatísticas, né? Por exemplo, eu estou falando sobre o carro elétrico, né? Quantos veículos elétricos tem no Brasil? Então, eu quero fazer um levantamento de qual o percentual de veículos elétricos que foram vendidos no Brasil no ano de 2019. Isso também tem um caráter quantitativo. Você vai fazer uma análise estatística em relação a esse conteúdo. Então, o trabalho, a pesquisa de vocês, ela pode ter esses dois caráteres. Ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui e vou passar novamente o vídeo para que vocês possam, agora com áudio, para que vocês possam, então, só para a gente reforçar esse conteúdo e aí finalizar essa parte aí das características da pesquisa. Tipos de conhecimentos, vamos conhecer os tipos de pesquisa. Para começar, lembre que uma pesquisa contém 3 elementos essenciais: a definição de um problema, o emprego de um método e a solução. Existem tipos diferentes de pesquisa e suas subdivisões, que são classificadas quanto a natureza, que se subdivide em trabalho científico original e resumo de assunto, aos objetivos, que se subdividem em pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, aos procedimentos, que se subdividem em pesquisa de campo e documental, e ao objeto, que se subdivide em bibliográfica, de laboratório e de campo. Além desses tipos de pesquisa, existem 2 métodos que têm o objetivo de coletar informações. É a pesquisa quantitativa e a qualitativa. A pesquisa quantitativa trabalha com análises estatísticas. Já a pesquisa qualitativa trabalha com interpretações individuais e subjetivas. Ambas requerem um emprego de instrumentos para a coleta de dados. Na pesquisa qualitativa, normalmente são empregadas entrevistas não diretivas e semi-estruturadas. Já na pesquisa quantitativa, a intenção é obter o máximo de controle sobre a situação pesquisada, gerando medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. Lembre-se que as perguntas de um questionário de pesquisa devem ser elaboradas com uma linguagem simples e com palavras conhecidas pelo entrevistado. Para realizar uma pesquisa consistente, é necessário elaborar um projeto de pesquisa, que é o planejamento das etapas que serão seguidas para se alcançar os resultados pretendidos. O primeiro passo para elaborar o projeto é delimitar o tema da sua pesquisa. Em seguida, é preciso que você defina qual o objetivo geral. Definido o objetivo geral, deve-se definir os objetivos específicos da pesquisa. É esse conjunto de passos que vai fazer com que os resultados sejam alcançados. Uma vez estabelecidos o tema e os objetivos da pesquisa, o pesquisador precisa formular o problema. Outro aspecto que devemos elaborar são as hipóteses, que são as proposições estabelecidas com o objetivo de verificar a validade de resposta existente para um problema. Em um projeto de pesquisa, também temos os estudos exploratórios, que são realizados a partir da pesquisa bibliográfica, com o objetivo de encontrar respostas ao problema formulado. A pesquisa bibliográfica permite que o cientista exponha de forma resumida as principais ideias já discutidas por outros autores que estudaram o mesmo tema. Lembre-se de que a pesquisa bibliográfica não é a mera repetição do que já foi escrito sobre o assunto,
mas o exame de um tema sob um novo enfoque ou abordagem, o que permite ao pesquisador chegar a conclusões inovadoras. É importante que nesse processo de pesquisa bibliográfica haja uma coleta e análise de dados. Outro aspecto importante de toda pesquisa é a metodologia. Nos estudos exploratórios, a metodologia apresenta a descrição de como as informações estão organizadas no trabalho acadêmico. Esperamos que você tenha apreciado esta aula. Até mais! Muito bem, pessoal. Então, o vídeo aí só para a gente falar um pouquinho sobre o que é a pesquisa científica. Depois, como eu disse, eu vou passar ele no grupo para vocês, para ficar mais fácil de vocês estarem visualizando, beleza? Então, baseado em tudo isso que a gente falou aqui, né? Agora vocês vão começar a elaborar os capítulos, beleza? Junto com o processo de execução, pessoal, a gente vai desenvolvendo o processo de monitoramento da pesquisa, tá? O que significa isso? Significa que alguém vai ter que monitorar se a pesquisa está sendo executada e como está o andamento dessa pesquisa, né? Então, quem que vai fazer isso, pessoal? Inicialmente, o líder do projeto. Então, eu peço para vocês que os líderes, né, cada grupo aí tem um líder, e o líder vai ter que monitorar os analistas para saber se eles estão elaborando o projeto, se o projeto está se desenvolvendo. Então, a responsabilidade do líder do projeto fomentar o desenvolvimento do projeto e avaliar se o projeto está caminhando, tá? Então, isso eu peço para os líderes fazerem isso semanalmente, tá? Então, deem sempre uma olhadinha, cobrem o grupo de vocês. Eu não sei se vocês fizeram algum grupo no WhatsApp para lidar com o artigo, seria interessante vocês fazerem isso, mas é importante que vocês estejam semanalmente cobrando e verificando se o trabalho está caminhando, se ele está andando, tá bom? Bom, a cada 15 dias eu vou me reunir com o grupo, beleza? Então, isso a gente vai marcando e vai combinando lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Mas a cada 15 dias eu vou me reunir com o grupo e vou pedir que vocês me enviem o trabalho, tá? Para eu saber como que está o andamento. Vejam bem, pessoal, não é para vocês concluírem o artigo em 15 dias, tá? Mas eu quero ver o artigo sendo construído a cada 15 dias. Então, vocês vão elaborando o artigo. Eu vou dar sempre o horário da aula para vocês fazerem isso. Então, por exemplo, a próxima aula nossa, que é terça-feira que vem, a gente não vai ter a aula propriamente dita por videochamada, mas vocês terão o tempo da aula, as 4 horas, para elaborar o capítulo sobre o qual ficou a responsabilidade de vocês. Então, tempo para fazer, vocês terão o tempo da aula, como se fosse lá no Senai, né, o tempo que vocês teriam da disciplina para desenvolver o projeto de vocês lá, que o tempo está sendo dado também, e a cada 15 dias vocês terão que me apresentar a evolução do capítulo que vocês estão escrevendo, tá bom? Pessoal, eu gostaria de voltar a frisar aqui, tá? Aproveitem o tempo, gente. Não é porque vocês estão em casa aí que vocês não têm que estudar, que vocês não têm que desenvolver o projeto, tá? Esse negócio a gente sempre deixar para depois, a gente acaba se enrolando e acaba não fazendo. Então, aproveitem o tempo, tá? Não deixem para a última hora, porque senão tudo o que vocês fizeram com uma grande qualidade até agora não vai valer de nada, porque daí o trabalho não vai ficar bom, né? Vai ficar um trabalho meia boca. E eu tenho certeza que vocês não são alunos meia boca, que vocês são excelentes alunos e querem entregar um trabalho de acordo com a capacidade que vocês têm para elaborar. Então, o que pode atrapalhar isso, né? A gente ficar deixando para depois. Ah, semana que vem eu faço, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, e acabar
o tempo passar, o tempo vai passando e acaba que vocês não desenvolvem o projeto. Então, sempre que for disponibilizado o tempo de aula para vocês, o tempo que seria a nossa aula, é importante que vocês aproveitem esse tempo para elaborar o trabalho. E nesse tempo de aula, eu sempre vou estar por aqui para esclarecer alguma dúvida. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre as normas do trabalho aqui. Eu vou comentar com vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, professor, estou com dúvida aqui em relação a uma norma, como fazer, não estou encontrando material sobre isso, pode me ajudar nisso? Eu vou estar o tempo todo aqui disponível para que vocês possam tirar dúvidas, esclarecer, pedir ajuda, o que vocês precisarem, tá bom? Então, é importante que vocês aproveitem esse tempo para isso. Outras horas, se vocês me perguntarem, eu vou responder? Lógico que vou responder. Já disse aqui várias vezes, né? Inclusive, a gente já conversou muitas vezes fora do horário de aula, não tem problema nenhum. Podem me mandar mensagem que assim que possível eu vou responder. Acontece que nesses horários eu não vou estar com o tempo dedicado à turma de vocês. Eu posso estar dando aula para uma outra turma, demorar um pouquinho para responder, então acaba ficando um pouquinho mais complicado nesse sentido. Mas, de qualquer forma, se precisarem, tiverem alguma dúvida fora do horário de aula, vocês podem perguntar também, não tem problema nenhum. Muito bem. Pessoal, cuidados que vocês precisam ter durante a escrita, tá? Deixa eu só colocar uma coisinha aqui que ficou faltando. Só um minutinho. Bom, pessoal, então, alguns cuidados que vocês precisam ter durante a escrita, tá? Bom, primeiro, a fonte que vocês vão usar é o Arial 12, fonte Arial, tamanho 12, né? O espaçamento entre linhas é de 1,5, beleza? O alinhamento do texto vai ser justificado. O artigo, pessoal, ele tem que ter entre 15, então 15 é o mínimo de páginas e 25 é o número máximo de páginas que o artigo de vocês tem que ter. Então, entre 15 e 25 páginas, beleza? Percebam, pessoal, que não é um trabalho muito grande. Portanto, a gente vai ter que focar na qualidade desse trabalho, tá certo? Então, não me preocupo aqui com quantidade de páginas, a gente está preocupado com a qualidade do trabalho. Eu vou mandar um modelinho para vocês de trabalho pelo WhatsApp, tá? Então, o que vocês vão fazer? Deixa eu pegar, eu tô com ele aberto aqui, ó. O modelo que eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, no e-mail, é esse aqui. Então, vocês vão começar a construir o artigo em cima desse modelo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, o título. Por enquanto, vocês não precisam colocar o título. Aí vai ter o resumo e as palavras-chave. Por enquanto, vocês não precisam fazer o resumo. Vai ter introdução, mas por enquanto vocês não precisam fazer a introdução. O que vocês vão começar a fazer? Vocês vão começar a elaborar os capítulos. Então, vai ter o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Vocês podem usar, apaguem esse texto que está aqui, ó, e comecem a escrever o texto de vocês lá, beleza? Vocês vão começar a escrever a partir desse documento aqui. Considerações finais vocês não vão fazer agora também, tá? Vocês vão deixar para fazer depois. Por enquanto, vocês vão se preocupar com o desenvolvimento dos capítulos e vão construir em cima desse modelo que eu vou mandar para vocês. Esse modelo aqui já está com a fonte correta, já está com as margens corretas, já está com o espaçamento entre linhas correto, já está tudo bem certinho. Beleza? Se atentar, então esse modelo vai ser mandado para vocês pelo WhatsApp e por e-mail. Se atentar, então, entre o número mínimo e máximo de páginas, que tem que estar entre 15 e 25, não pode ser menos que 15, não pode ser mais que 25. E, principalmente, pessoal, tomar cuidado com o plágio, beleza?
Então, pessoal, o artigo vocês terão que escrever com as palavras de vocês, beleza? Porém, pessoal, pode ser que tenha um trecho que seja muito interessante, que um autor falou, que uma outra pessoa falou, e que vocês querem colocar no texto de vocês. Posso colocar isso, professor? Pode colocar. Se você retirar um trecho completo do livro, de uma reportagem, de um artigo, tal qual está escrito naquele artigo, se você fizer isso, você vai ter que citar. Isso se configura como uma citação. Então, essas informações extraídas da literatura devem ser devidamente citadas e documentadas no texto dos trabalhos acadêmicos e científicos. Essas informações, elas são denominadas citações e devem obedecer a um sistema que identifiquem as fontes utilizadas na confecção do texto. Então, isso aqui é primordial, tá, pessoal? Tudo que vocês colocarem no texto que não foi você que escreveu, você tem que citar. Ele é uma citação. Se vocês não colocarem como uma citação, se vocês não referenciarem, eu já vou explicar daqui a pouquinho como que vocês vão fazer isso, isso se configura como plágio. E plágio, ele é crime, tá bom? Não pode plagiar. Se vocês plagiarem o trabalho, pessoal, vocês vão tirar 0. Beleza? Se vocês copiarem, não tem problema copiar o texto de outra pessoa. Só que tem que colocar o nome da pessoa que escreveu aquilo. Se não colocar, isso se configura como plágio. Então, deixa eu mostrar uns exemplos para vocês aqui. Vamos pegar um artigo qualquer aqui, ó. Só porque eu queria peguei o primeiro que eu tenho aqui, não aparece nenhuma citação. Vamos pegar um outro aqui. Aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Bem no comecinho já tem uma citação. Ó. O que que ele fez? Ele escreveu um monte de coisa com as palavras dele, né? Mas aqui, ó, não foi ele que falou. Foi esse Pimentel e Belchior. Então, o que que ele diz? Ó? Segundo Pimentel e Belchior, as emissões de CO, CO2 e HC com motor operando com óleo de dendê foram menores que com o diesel. Então, como não foi ele que elaborou essa informação, ele citou, ele colocou lá, segundo Pimentel e Belchior, que foram as pessoas que escreveram isso. Beleza, pessoal? Então, isso é uma citação. É dar o crédito para a pessoa que escreveu aquele determinado trecho, beleza? Então, se vocês colocarem com as palavras de vocês, não precisa colocar a citação. Se vocês copiarem um trecho do texto na íntegra, aí vocês precisam colocar a citação. Bom, junto com esse documento, eu vou mandar para vocês o manual de normas do Senai, tá? Mas aqui vocês só vão pegar as normas que forem úteis para o trabalho de vocês. Via de regra, aquele modelo de artigo que eu vou mandar já está tudo dentro das normas. Então, vocês só vão utilizar aqui no manual de normas do Senai as normas para citação e para referência, beleza? E junto com isso aqui, eu vou mandar esse guia prático de citações e referências segundo as normas da BNT. Então, aqui está explicando como que vocês vão fazer a citação, tá, pessoal? O que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, como que vocês colocam. Então, por exemplo, aqui, ó, Silva e Fleig. Quem que é o Silva e o Fleig? Eles são os autores do texto, beleza? Supondo, então, deixa eu pegar um outro artigo aqui. Ó, quem que escreveu esse artigo aqui, ó, foi o Baran, o Renato Baran,
e o Luiz Fernando Lourei Legei. Então, o que, que eu vou fazer? Se eu for copiar um pedaço desse artigo aqui para colocar no meu trabalho, vou colocar, vamos supor que eu acho que é interessante isso aqui para colocar no meu trabalho. Então, eu vou colocar lá assim, de acordo com Baran e Legei, ou Leguei, sei lá como que é o nome dele, vistos por muitos como um grande avanço tecnológico, automóveis híbridos, etc, etc, etc. Então, eu tenho que referenciar os autores. Beleza, pessoal? Nesse guia prático aqui, está explicando bem certinho para vocês como que vocês têm que fazer isso. Então, vocês podem usar ali segundo, de acordo, como afirma, a partir de, enfim, como vocês vão introduzir a citação, tem vários exemplos aqui, como ela deve ser feita, tem vários exemplos aqui também. Então, esses dois documentos serão mandados para vocês. E por último, pessoal, se tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham, professor, não sei aqui como citar esse autor, me manda mensagem no WhatsApp que a gente ajuda vocês sem problema nenhum, tá, pessoal? O que importa é que vocês não façam plágio. Por favor, como eu disse, plágio vai zerar o trabalho de vocês, não vai nem para a banca. Então, se for detectado plágio, e não é difícil de detectar, tá, pessoal? A gente tem aqui ferramentas para fazer isso, o trabalho de vocês vai zerar. Então, o que vocês colocarem ali no trabalho, que não foi vocês que escreveram, com as palavras de vocês, vocês têm que colocar quem foi a pessoa que escreveu. Tá ok? Bom, pessoal, então, para finalizar, mãos à obra aí, tá? Bom trabalho a todos, vocês têm bastante coisa para fazer. Como eu disse, periodicamente a gente vai estar conversando para eu avaliar o andamento do trabalho de vocês. De qualquer forma, é importante que vocês não fiquem parados, que vocês já se organizem e que vocês comecem a produzir o artigo. Beleza, gente? Sobre o que foi tratado hoje aí, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que não tenha ficado clara? Vou dar um tempinho aí para vocês elaborarem e fazerem perguntas. Fiquem à vontade. Sem dúvidas, pessoal, está claro para todo mundo, sem perguntas, sem nenhuma questão que não tenha ficado claro. Entenderam o que é para fazer? Muito bem, então, como não tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrando a aula de hoje, tá? Como eu disse, eu estou à disposição de vocês a tarde toda aqui. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me mandar o WhatsApp. Fora do horário de aula também podem perguntar, tá, pessoal? Mas, como eu disse, aproveitem o tempo e comecem a elaborar. Então,
é só o tempo de eu conseguir baixar o vídeo da aula aqui, organizar tudo. Daqui a pouquinho, todas as informações que a gente tratou, os modelos, a apresentação, o vídeo da aula de hoje, o vídeo que eu passei durante a aula de hoje, estará disponível para vocês, tanto no grupo do WhatsApp quanto no e-mail, tá bom? Então, bom trabalho a todos, mãos à obra aí. Vamos trabalhar bastante para que vocês possam entregar um trabalho aí com a qualidade que é conveniente, condizente com a capacidade de vocês, beleza? Qualquer coisa podem contar comigo. Um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima.